Então abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 33. Será que essa água é nova? Se não for, fica fora. Não, tá boa. Gênesis 33, como diz meu amigo pastor Soliel, lá de Patinga, 33. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jacó olhou e viu que Esaú se aproximava com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se ao chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa palavra bendita. Que ela encontre lugar em nosso coração. E que no nome do Senhor Jesus ela possa também trazer transformação para as nossas mentes, para os nossos corações. Que o mesmo Espírito que inspirou o escritor sagrado a registrar esses acontecimentos, que esse mesmo Espírito possa nos iluminar, a ponto de podermos entender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu dei o título a essa palavra que eu quero trazer para os irmãos, de Os Verbos do Perdão. Eu estou igual o apóstolo Jesus, Judas, não Judas Iscariotes, o chamado Judas Tadeu ou Lebeu. Na carta que ele escreveu lá no final da Bíblia, né, tem uma cartinha pequena lá chamada Judas. Não tem nem capítulo, só tem versículo. E ele escreve lá o seguinte: eu queria escrever-vos acerca de determinado assunto, etc, etc, mas pareceu-me bem mudar o assunto. É o meu caso hoje à noite, porque eu pretendia falar uma palavra para os irmãos. Irmão, o Senhor botou muito no meu coração trazer para a igreja, para todos que estamos aqui, e se você está aqui, para você, não é? Que a palavra de Deus, ela é sempre para nós, para aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas mídias sociais, algo sobre o perdão. E há pouco tempo atrás eu trouxe a palavra para os irmãos, se não me engano, no primeiro domingo de 2025, sobre a vontade de Deus. E baseei aquela palavra na história de Jacó. E fui até a parte onde Jacó, então, ele faz um compromisso com o Senhor, não é? E ali ele passa a morar com o seu pai. Mas o texto que temos diante de nós, capítulo 33 do livro de Gênesis, a narrativa aqui, ela acompanha Jacó. É como se fosse um segundo capítulo, né? Um outro capítulo da história. Os irmãos se lembram de Jacó, e nos capítulos anteriores a esse, irmãos podem encontrar na palavra de Deus, ele havia roubado, digamos assim, o direito de primogenitura sobre o seu irmão Esaú, que era mais velho que ele, e naquele costume antigo, então os filhos mais velhos, eles recebiam uma bênção especial do pai. E Jacó então fez uma troca, né? Ele era muito esperto, ele fez uma troca e enganou o irmão e então
conseguiu esse direito de primogenitura, recebeu a bênção do pai. O irmão ficou muito bravo e queria matá-lo, e ele fugiu. Aí encontrou-se com Raquel, etc. Agora nós estamos aqui pelo menos 21 anos depois, quando Jacó já está voltando, né? Os irmãos lembram? Ele fez um propósito com o Senhor, né? Se o Senhor me abençoar nessa jornada que eu faço, lá em Betel, me der pão para comer, roupas para vestir, e em paz eu poder voltar à casa do meu pai, ele diz, de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então ele faz um compromisso com Deus, mas o desejo profundo dele era voltar para a casa do pai, um dia. E 21 anos depois, Deus então concede que ele possa voltar. E ele está voltando agora. Capítulo 33 de Gênesis. Você fechou, abre aí de novo, ou acessa o seu smartphone. Ele está voltando, e ele levanta os olhos, versículo 1, e viu que Esaú, seu irmão, aquele que 21 anos atrás ele havia enganado, aquele irmão que 21 anos atrás queria matá-lo, e ele está voltando. E olha a notícia que chega para ele. Diz assim, verso 1, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, sozinho, né? Sua Bíblia está dizendo que ele vinha sozinho? 400 homens. 400 homens. No militarismo, 400 homens é o quê? Um batalhão, uma companhia é o quê? É, né? Um batalhão? Imagina, 400 homens. E ele só tinha ele, as mulheres, que ele também não era econômico, tinha 2 esposas e mais 2 secretárias, e filho, que é uma beleza, e agora, e menino, e boi, e cabrito, e o irmão está vendo com 400 homens. É para fazer qualquer um tremer de medo, né? Tremer de medo. Mas nós aprendemos muito, irmão, sabe, com essas histórias da Bíblia. Aprendemos para as nossas vidas. E quando eu chamo essa palavra de os verbos do perdão, eu penso no verbo como aquilo que ele representa exatamente na língua portuguesa, não é? O verbo, os irmãos sabem, né? Na nossa língua portuguesa, eles trazem ação para uma frase, né? É o verbo que traz a ação da frase. Então, quando eu penso nos verbos do perdão, eu penso exatamente nisso, na ação ou nas ações que o perdão exige de cada um de nós. Porque para todo ofendido, há sempre um ofensor. Então, nesse caso, nós temos aqui Esaú como aquele que foi ofendido, o irmão mais velho, foi enganado, e Jacó, aquele que enganou, aquele que ofendeu. Vemos que Esaú, durante anos, a fio, no mínimo 21 anos, ele acalentou no seu coração, ele trouxe para a sua alma raízes de amargura profunda, coisas terríveis no seu coração em relação ao seu irmão. E é exatamente isso que nós vemos também em muitos contextos familiares. Aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que nós mais temos afeto, né? É exatamente aqueles que nos afetam. E esses 2 irmãos, então, têm ali uma dívida que precisava ser resolvida, que precisava realmente ser quitada. Assim como nós, na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa jornada da existência, vamos acumulando também situações em que nós, ora como ofensores, ora como ofendidos, vamos caminhando,
e vamos deixando esses rastros, vamos deixando essas pegadas pela vida afora, e aquilo vai nos correndo por dentro, e aquilo vai trazendo dificuldades para nós, até mesmo para os nossos relacionamentos interpessoais. E a Bíblia nos apresenta, então, graças a Deus, por esse livro bendito, que é um manual de vida para todos nós. A vida tem um manual, e o manual é esse aqui. Quando você compra uma geladeira, não vem um manual? Quando você comprei outro dia uma máquina de cortar cabelo. Baratinho, R$40 lá. Eu pago 35 para cortar um cabelo. Então agora o meu barbeiro ali vai passar apertado comigo. Tudo bem que fica meio cheio de caminho de rato, mas você vai aprimorando. E veio um manual. E eu joguei fora. Falei, não precisa disso nada, máquina de cortar cabelo. Mas ontem mesmo eu fui dar uma parada aqui tive dificuldade lá com um negocinho que estava lá que eu nem sei para que servia. Cadê o manual? Tive que ir para a internet. É bom que tem internet também, que a gente olha tudo, né? Então você tem um manual para toda situação da sua vida, toda e qualquer situação. Se chama a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É aqui que você encontra orientação para a sua vida espiritual. E até para a nossa vida pessoal. A Bíblia, ela, muito embora não seja um livro de ciência, um livro de geografia, de psicologia, nada disso. Mas é um livro de vida. É um livro que nos ensina a partir dos exemplos que ela traz, na maioria dos exemplos, maus exemplos, mas que nos ensina a viver. E aprendemos com esses dois irmãos os verbos do perdão, as ações do perdão. E a primeira delas, o primeiro verbo do perdão, seja para quem precisa liberar o perdão, seja para quem precisa receber o perdão, é humilhar, é o verbo humilhar. Jacó está voltando para encontrar com seu irmão. Olha comigo de novo sua Bíblia. A palavra de Deus diz que ele então coloca as duas servas, né, que ele tinha e os filhos que ela teve com ele. Depois coloca Lia ou Leia, como queiram, e também os filhos dela. E por último colocou, digamos, a esposa preferida, Raquel, juntamente com José, seu filho, por último. Ele fez um esquadrão de prioridades, de quem podia morrer primeiro. Se o trem ficar feio, vai primeiro as empregadas, depois vai a Leia, ou Lia, é isso mesmo. E depois, por último, Raquel e José, e ele ficou por último, não é isso? Não? Ele foi para frente. Ele foi lá para frente. Ele falou, o primeiro sou eu. Primeiro sou eu. Quem está na linha de frente sou eu. Quem fez o estrago lá atrás fui eu. Então, eu preciso assumir a minha responsabilidade diante daquilo que eu fiz no passado, que entristeceu pessoas e pelo qual agora eu preciso me haver. Eu sou o primeiro a me envolver no processo de cura para a minha alma, para a minha emoção, para a minha vida espiritual. Nós somos os primeiros. Somos os primeiros a precisar reconhecer, em primeiro lugar, que nós precisamos de ajuda, mas que isso só acontece se nós conjugarmos um verbo. E o primeiro verbo qual é? Se humilhar. Que verbo difícil de praticar. Que coisa difícil é quando a gente pensa em se humilhar, porque a gente tem ideia errada do que é se humilhar. Às vezes a gente vê uma pessoa pobre, necessitada, está falando, é muito humilde. Às vezes não é nada. Humildade não tem a ver com ter posses ou não ter posses. Conheço pessoas que não têm nada e são profundamente orgulhosas, inacessíveis, estão sempre certos acerca de tudo, nunca estão erradas.
E conheço pessoas que têm alguma posse, que são profundamente como pessoas humildes. Não é sobre isso. E a Bíblia diz então que Jacó, em primeiro lugar, ele assume, como a gente diz nos nossos, né, no dia a dia, né? Ele assume o BO. Ele diz, não, isso aqui é comigo, eu sou o primeiro. Eu causei a confusão toda. Então eu sou o primeiro a me implicar na resolução dessa questão. O primeiro verbo do perdão é se humilhar, e isso diz respeito a você. Diz respeito a você e a mim. Também a Bíblia diz no verso 3, que depois dele fazer isso, diz assim, ele mesmo passou à frente. Ele mesmo passou à frente. E ao aproximar-se do seu irmão, ele deu várias desculpas porque ele fez aquilo com o irmão. Está escrito na sua Bíblia que ele falou que os culpados era a mãe dele, que chamou ele no canto, ele era muito novo, não podia tomar decisão sozinha. Então a mãe chamou e disse, Jacó, você é meu filho preferido. Então, eu vou fazer um guisado gostoso aqui, porque seu irmão está chegando. Você está entendendo? Jacó, olha, seu irmão foi caçar, mas eu já fiz a comida aqui e botei pelo em você para você se passar por seu irmão, porque Jacó não tinha pelo no corpo e Esaú era bem peludo. Então o pai já cego, quando ele passa a mão para dar a bênção, ele sente que a pessoa que está perto dele tem muitos pelos no corpo. Inclusive ele fala assim, a voz é de Jacó. Mas o que eu estou sentindo aqui, e foi a mãe que arrumou essa confusão toda. Então Jacó, quando viu Esaú, ele então falou, Esaú, rapaz, eu sei que você está magoado comigo, mas olha, nossa mãe, ele não era fácil não, nossa mãe, eu vou te falar, ela que armou tudo para eu fazer aquilo, eu nem queria, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Não é isso que está aí no versículo 3? Não é isso que está escrito aí não? Ele não deu desculpa não? O que está escrito então? Ele não falou nada. Ele agiu. A Bíblia diz que ele se abaixou 3 vezes e se humilhou diante do seu irmão. 7 vezes, né? Estou sendo generoso, achando que eu estou falando 3, está bom? Porque se fosse eu, não sei, mas 3 vezes eu abaixava. Ainda mais para o irmão. Ainda mais para o irmão. Mas ele se abaixou diante do irmão numa atitude realmente de quem se humilha. Quem precisa do perdão, precisa se humilhar. Olha o que diz Tiago no capítulo 4, versículo 6, né? Eu acho que o pessoal tem aí, versículo 6 e versículo 10, diz assim, mas ele nos concede uma graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ele diz, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A humildade deve fazer parte da nossa vida. Mas o orgulho, que é o oposto exatamente da humildade, ele vai dizer, não, eu posso resolver sozinho. Não, eu tenho que arrumar uma desculpa para dar. Não, eu não sou responsável por isso, outra pessoa foi responsável. Não sou eu. A culpa é sempre de outrem, a culpa é sempre de alguém. Não fui eu que quis. E nós temos essa maneira, muitas vezes, de nos proteger, né? No sentido ruim da proteção. Porque quando algo diz respeito a nós sempre dizemos que não foi a intenção, não é isso? Ah, desculpa, Rogério, se eu te magoei com aquela palavra. Eu não sei nem do que eu estou pagando, você vai que tem mesmo, né? Então você já desculpa aí. Mas não foi minha intenção. Isso muda o quê? Isso muda nada.
Porque quando nós vamos nos desculpar perante os outros, nós sempre levamos a nossa intenção, a nossa intencionalidade. Mas quando é alguém que nos fere, eu não estou nem aí para a intenção dele. Eu estou aí para a ação que ele teve. Mas quando diz respeito a mim, eu me escondo atrás da boa intenção. Mas não foi minha intenção. Mas quando eu vou julgar o outro, eu sempre julgo pela ação dele. E não pela intenção. Eu não quero saber qual a intenção. Eu quero saber que você fez isso comigo. Vejam que é um problema sério. Assim é o orgulhoso. Ele nunca se impõe. Ele mesmo nunca se coloca na situação de se humilhar. O orgulhoso é aquele que vai dizer, olha, eu não preciso disso. Mas o humilde, ele se coloca primeiro diante de Deus. Ele é primeiro humilde diante de Deus. Se você olhar os versículos anteriores, principalmente no capítulo 32, talvez na mesma página do texto que nós lemos, a partir do verso 22, você vê aí a história da luta de Jacó com o anjo do Senhor. Antes de se encontrar com o irmão, ele já sabia o que viria, e quando ele passa no chamado Vale do Jaboque, era um riozinho, um riachozinho, e ali ele põe todo mundo para frente, ele fica ali de madrugada, orando e lutando com Deus. Essa é da série Vamos Ver Isso no Céu. Deve ter no céu uma espécie de cinema lá, né? Será que tem? No passado, cinema era pecado, mas agora já pode, então, os anjos já devem ter feito uma sala de vídeo no céu. E se tiver, viu, Raimundo? Eu vou passar um grande tempo lá. E eu quero ver uma opção de coisa. Tem muito, eu já estou fazendo uma lista para eu ver. Tá certo? Quero ver Davi derrubando gigante com uma pedrada. Esses negócios da Record aí não me convence, não. Eu quero ver como é que foi mesmo. Entendeu? Se tiver isso lá. E uma das coisas que eu quero ver é essa luta de Jacó com esse anjo. O que eles conversam? O que Jacó ficou a madrugada inteira? A gente tem dificuldade de falar com Deus 5 minutos, é ou não é? Você quase que não tem assunto para falar com Deus. Ó Deus, cura minha unha encravada, abençoa minha espinhela caída, e acabou o assunto. Falei, agora, o que eu vou orar? Eu já pedi tudo que eu precisava, já agradeci, o que eu faço mais? Imagina, ele ficou a madrugada inteira conversando com esse anjo, porque a luta era uma conversa, e ele falava uma coisa e o anjo falava outra, era aquela confusão espiritual para o bem. Antes de se humilhar diante das pessoas, Jacó se humilhou diante de Deus. E a Bíblia diz que o anjo, né, se você ler aí essas Bíblias, essas narrativas interessantes, a Bíblia diz que então o anjo fala com ele, olha, eu já preciso ir embora. Né? Verso 26 do capítulo 32, deve estar na mesma página. Deixe-me ir, diz o anjo, verso 26, porque o dia já desponta. Eu acho que deve ter no céu anjo que trabalha de turno, né? Um trabalho de noite, outro trabalho de dia. E ele falou, o dia já está amanhecendo, eu tenho que ir, que meu turno está acabando, tem que bater o cartão. O que tem a ver o dia despontar com o anjo ir embora? O anjo deixa eu ir embora e Jacó segurando ele. Fala, não, eu não te deixo ir se você não me abençoar. Daqui você não sai, anjo. Daqui você não sai. E aquela confusão, e vou, não vou, e vou rápido e não vou. E o anjo ficou num aperto, que o anjo precisava voltar, e o Jacó segura, entendeu? E por fim, o anjo toca na coxa dele, né? E aí ele deve dar um tremelique nele, ele descuida, solta o anjo vaza. E depois ele mesmo diz assim, verso 30, né? Ele chamou aquele lugar Peniel. O outro era Betel, a casa de Deus. Betel, a casa de Deus. Aqui é Peniel. Quer dizer, de quem vê Deus face a face, né? Peniel. Ele diz, eu vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Os teólogos dizem que essa é uma das teofanias de Cristo, ou seja, aquele anjo
Era Jesus, estava ali. Por isso ele diz, eu vi Deus face a face. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos humilhar na nossa vida pessoal, como igreja. Vencer a barreira do orgulho. Mas antes dessa demonstração de humildade, ser uns aos outros, e é diante de Deus com a cara no pó, de madrugada, no Vale do Jaboque, lutando com Deus e pedindo a bênção dEle, apesar de quem nós somos, apesar do que nós fizemos, mas dizer, Senhor, eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar. Porque é só estando de joelhos diante de Deus que nós conseguimos ficar de pé diante das adversidades da vida. O orgulho é terrível e, segundo a Bíblia, é o sentimento que levou à rebelião dos anjos no céu. Foi o orgulho de um dos anjos que levou a 1/3 dos anjos celestiais a caírem com ele. E esse sentimento terrível é passado para as gerações, e às vezes há áreas específicas que nós acalentamos de orgulho do nosso coração e que precisamos, em nome do Senhor Jesus, diante de Deus, nos humilharmos para conseguirmos vencer, e ainda que saiamos mancando da presença de Deus, mas saímos abençoados, perdoados, cuidados. É melhor mancar na vida do que mancar espiritualmente. É melhor mancar fisicamente do que ter uma vida espiritual manca, que não avança, que não corre, que não chega aonde Deus quer que cheguemos. Seja na nossa vida pessoal, seja nas nossas atividades do dia a dia, porque tudo é guiado pelo mundo espiritual, tudo. É o mundo que nós não vemos, é que dirige o mundo que vemos. Jacó sabia disso. E ele sabia que para ele avançar, ele precisava voltar alguns passos atrás. Ele precisava, diante de Deus, pedir perdão, para depois resolver as questões para frente. Algumas áreas específicas de orgulho, por exemplo, aquelas pessoas que, apesar de conhecerem a vontade de Deus, elas preferem fazer a sua própria vontade. Eu acho que até tem um slide aí sobre isso. Ao invés de fazer a vontade de Deus, a pessoa prefere fazer a sua própria vontade. Outra área específica do orgulho é aquela quando a pessoa resolve depender mais das suas próprias forças do que depender do Senhor. Já viu que nós somos assim, irmãos? A gente está aqui, a gente canta, a gente louva. Mas se você tiver uma dificuldade, talvez a última coisa que você vai é para os pés do Senhor, é para o joelho. A última coisa. Você vai tentar resolver de todo jeito. Você vai tentar dar um jeitinho. Deixa eu ver, eu conheço um amigo na repartição. Espera aí. Não, eu tenho alguém nesse lugar, deixa eu resolver aqui. E não deixa a oportunidade de Deus fazer o milagre que Ele quer fazer na nossa vida. E muitos de nós somos privados de experimentar o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, porque nós sempre queremos dar jeitinho e resolver as coisas para Deus. Isso é orgulho. Quando Deus nos traz oportunidades para a nossa vida, para nós dependermos mais dEle. Quando Deus traz situações para a nossa vida, para nós ficarmos mais íntimos com Ele, mais sensíveis à sua voz. Mas nós sempre vamos dando os nossos jeitinhos, fazendo as nossas gambiarras. Sabe o que é gambiarra? Não sei se os irmãos conhecem esse termo. Meu pai tinha uns termos que acho que só ele conhecia aquelas coisas. Uma delas é gambiarra. E ele era o mestre da gambiarra. Em casa ele consertava tudo, né? Tudo na base da gambiarra. Uma lâmpada não funcionava,
Chama o Nelson Gambiarra que ele resolve. Eu arrumava um fio para lá, por uma fita isolante daqui. Daqui a pouco, a hora que estourava, aquele tudo pegava, acabou. A gambiarra resolve num momento, uma urgência. Você faz uma gambiarra para a coisa funcionar. Mas depois precisa arrumar. Não. Tem muito crente que vive de gambiarra espiritual na vida dele. Ele vai colando com fita isolante. Opa, peraí, vamos botar outra gambiarra, vamos puxar para cá. Opa, vamos, mais um fio, mais uma coisa que precisa resolver. Mais uma gambiarra para arrumar. Aqui a nossa igreja tem umas gambiarras aí também. Que você liga esses ar-condicionados tudo aqui, costuma parar tudo. Olha aqui para mim. Como é que está a sua vida espiritual? Está cheio de gambiarra? Você está dando gambiarra na sua vida espiritual? Isso chama orgulho. Deixa Deus consertar, bota a boca no pó, fala assim, esse passado meu aqui não está bonito não. Mas eu preciso me haver com ele, eu preciso ser o primeiro a me colocar na frente. Eu quero resolver isso de uma vez por todas, em nome de Jesus, porque eu preciso ser curado. É Tiago mesmo que diz também no capítulo 5, versículo 16, que nós devemos confessar as culpas uns aos outros. E diz lá em Tiago 5,16, para sermos curados. Não dá para fazer gambiarra. Não, eu vou torcer minha cara para aquele ali mesmo, porque ele não merece. Não, aquele irmão ali, um dia ele me fez mal ali, vou torcer minha cara para ele, vou fazer o mal para ele. O que eu puder fazer para avacalhar a vida dele, eu vou fazer. Vai converter, ô fariseu. A árvore boa não pode dar maus frutos. Aquela pessoa me fez uma maldade, agora o que eu puder fazer para tirar a paz dele, eu vou fazer. Se a sua vida já é um inferno, você quer fazer a vida do outro também? Isso é orgulho. Pensar que as suas opiniões são melhores do que as dos outros. Já viu aquelas pessoas que sempre têm razão em tudo? Ele tem razão em tudo. Já viu? Você vai dar uma aula, a pessoa da escola dominical, ela sabe mais do que os professores, tudo. Sabe mais do que os pastores, tudo. E não é de pastor, eu acho que de médico, de louco e de pastor, cada um tem um pouco. Todo mundo se acha no direito de saber as coisas espiritualmente, saber de igreja, porque tem vivência de igreja. Mas não sabe nada, nem de vida cristã, sabe de nada. Dificuldade de admitir que está errado. Ou isso aqui é sério, principalmente no casamento. Se tem uma palavra difícil da gente admitir, principalmente no relacionamento conjugal, é esse: eu estava errado, eu estou errado. A gente não fala isso, né, irmão? Precisa aprender, irmão. Brincadeira, tá, irmão? Por favor. Ela me faz muita raiva, mas é outras coisas. Dá comida na mão, né? Ela fala assim, não vou fazer, não. Essa dona aqui, ó. Mas eu fico tranquilo, porque daqui a pouco está vindo. Mas como é difícil. Como é difícil. Eu acho que as 3 coisas mais difíceis de dizer no casamento. Quem é o casal mais novo aqui de casamento? É o Everson e a Débora, mesmo ou tem outro depois? Amanda, né? Amanda, cadê? O povo casa e vai embora. Ah, não, aqueles 2 ali, ó. Ali, aqueles ali, ó. Até já esqueci o nome deles, porque sumiram, casou e desapareceu. Hein? Outro, quem vai para a galeria, eu não vejo não, tá, gente? Outro dia eu mandei para o irmão, você não está aqui no culto? Pastor, eu estava no culto. O que eu preguei então? Ele falou direitinho. Fica na galeria. Então, os que ficam aí mais na frente, ali o Tiago, eu ainda vejo. Os de trás, a minha querida Elisa e o meu querido Henrique. Aguardando aí, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor, aprende aí. 3 palavrinhas, difícil. Primeiro, eu estava errado.
Estou até sair aqui agora. Já tem um pigarro. Segunda, me perdoe. E a terceira também é difícil de falar, às vezes a gente demonstra, mas precisa falar. Eu te amo. Pode começar, viu, Henrique, falar. Você não sabe por quê? Não, ela sabe. Pode falar. Você pode não saber por que você vai pedir perdão, mas ela sabe por que você precisa pedir. Então, peça. Preocupar-se demais em agradar mais as pessoas que a Deus. Eu quero receber o louro de tudo, eu quero receber a recompensa de tudo. Irmãos, o reino de Deus não é assim, não. O reconhecimento, ele vem de Deus. Mas a gente ia fazer placa para cada um aqui na igreja, como é que seria isso? Relaxa. Faça. Seja bênção. Deixe de ser orgulhoso. Porque eu não fui escolhido para ser o segundo secretário do terceiro coro da igreja. Vai se converter também. Preocupar-se em ser reconhecido por títulos e posições. Irmãos, na igreja do Senhor Jesus não tem título e nem tem posição. Quando passa daquela porta, o doutor é membro, o professor é membro, o pedreiro é membro, o estudante é membro, e todos, exatamente todos, estão em pé de igualdade. São todos ovelhas do mesmo pasto. Dali para fora você pode ser o semideus. E deve ser respeitado como tal. E a autoridade é para ser respeitada. Mas na igreja do Senhor Jesus só tem ovelha. Inclusive o pastor, também é ovelha. E o cúmulo da humildade é aquele que é o mais humilde. O cúmulo do orgulho é aquele que é mais humilde do que os outros. Ele tem uma medalha da humildade que ele botou na sala da casa dele, para todo mundo ver. Bem grande. Eu sou o mais humilde. Eu sou o mais humilde. Eu sou o mais servo. Não, eu sirvo a todos. Aqui eu sempre servi a todos. É o mais orgulhoso. Isso que você é. Vai bocar sua boca no pó. Vai buscar o Senhor. O segundo verbo, o primeiro é se humilhar. Mas tem um segundo. Eu vou mais rápido agora. É decidir. Então, o primeiro é? O segundo é? Decidir. Porque o perdão, irmãos, é uma decisão da vontade. O perdão, ele vem após uma decisão e uma ação, e não após um sentimento. Se alguém te magoou, você não vai ter desejo de perdoar, não. Não precisa esperar que esse desejo vai vir. É uma decisão sua. Esaú tinha todos os motivos, irmãos, todos, para no mínimo dar uma surra em Jacó. No mínimo uma surra, não precisava matar nem nada. Vem cá, seu sem vergonha. Enganador de uma filha. Pega uma vara de marmelo aqui, vou sapecar nessas pernas suas, você vai ver que é bom. Eu acho que eu faria isso. O José já foi mais maldosozinho um pouquinho, né? O José ainda amarrou uma oferta ali na boca do saco do povo que ia levar o... Né? Depois ainda fez um... Mas o Esaú não. O Esaú não. A Bíblia diz, verso 4, mas Esaú correu ao encontro de Jacó, deu-lhe um soco na cara, chutou, mandou amarrar e botar no tronco. É isso que está escrito na sua Bíblia? Mas ele podia fazer isso? Podia. Se fosse você vai, não precisa responder. Se fosse seu irmão. Mas a Bíblia diz, ele correu
abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. Que maravilha. O perdão vem após uma decisão e não um sentimento. Ele decidiu perdoar. Em primeiro lugar, o ofendido ele deve decidir perdoar. O sentimento vem depois, isso não vier, está tudo bem. É uma decisão. Não vai cair o pirlim-pim-pim do perdão na sua cabeça. Oh, hoje eu acordei, vou perdoar todo mundo. Alô, pai, ô mãe, ô irmão da igreja. O irmão da igreja que inventou uma fofoca sobre mim, está espalhando para todo mundo, deixa eu te falar que eu estou te perdoando, em nome de Jesus. É assim que a gente acorda, cheio de alegria, quando somos ofendidos? Ô parente, precisava daquele dinheiro, você não me emprestou e eu sei que você tinha. Tem parente quando liga, quando aparece o nome já sabe, ixi. Não, é uma decisão. Você não tem motivo nenhum para perdoar. Você tem todo motivo é para não perdoar. Você tem todo motivo é pagar a ofensa com a mesma intensidade que você recebeu. Você tem todo motivo é para retribuir a ofensa. Isso é que você tem motivo. Mas não é isso que você deve decidir. Esaú, ele só corre. Ele não quer ouvir justificativa, ele não quer ouvir um pedido formal de perdão. Não, agora você vai ter que fazer um pedido formal, em público, para todo mundo ver, registrar no jornal da cidade, botar no boletim da igreja que você está me perdoando. Não. Ele só corre, abraça e beija. O perdão é isso, irmãos, uma atitude, uma decisão. Porque os sentimentos, eles dependem de tempo para sarar. Mas é parte de uma decisão nossa. Parte de uma decisão de quem vai não pelo que sente, mas pelo que decide e faz. E vem após uma decisão de coragem. Porque muito embora Esaú esteja esquecido, né? A gente lembra muito de Jacó, que é o Israel. Esaú, a gente esqueceu dele na história. Mas ele é o herói dessa história. Ele é o herói. Ele é o herói. Ele paga o preço do mal que perdoou, porque perdoar isso é pagar o preço, é você dizer, eu pago esse preço. Eu vou pagar. Ah, mas foi outro, mas eu vou pagar. É melhor para mim. Eu concordo em viver com as consequências desse mal. O apóstolo Paulo, quando escreve numa de suas cartas, ele diz, se não me engano, à igreja de Corinto, que as pessoas, por exemplo, os cristãos de Corinto, e era Corinto mesmo, se não falha a memória, no capítulo 5, que um cristão estava levando o outro no tribunal. Eles tinham questão entre eles e iam para o tribunal dos ímpios para resolver as questões lá. Lá no tribunal quebrava o pau diante do juiz ímpio. E quando vinha para a igreja, vinham os dois bonitinhos para a igreja sentar para louvar a Deus junto. E Paulo fala, isso não é cristianismo, nem aqui, nem em lugar nenhum. Vocês deveriam perdoar a ofensa. Ele diz, vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo? Como é que vocês não julgam as questões entre vocês mesmos? A única escolha que temos é decidir se vamos viver com a amargura por não perdoar ou com a liberdade do perdão. Essa é a única decisão que você tem que tomar. Esaú decide perdoar e ganha liberdade. Fica livre. Não perdoe, não espere sentir vontade para perdoar. Eu vou dizer para você, ela não vai vir. A vontade de perdoar não vai vir. Porque isso não é natural. Você precisa tomar uma decisão.
O terceiro verbo do perdão, se o primeiro é se humilhar, o segundo é decidir, o terceiro é restaurar. A terceira ação, o terceiro verbo do perdão é restaurar. Porque, como disse, perdoar é conviver com as consequências do dano que você recebeu. Jacó, no verso 11, do texto que lemos, ele leva um presente para Esaú e diz: aceita o presente que eu trouxe para você, pois Deus tem sido favorável para mim e tem me dado tudo que eu necessito. Jacó está dizendo assim: apesar do que eu fiz, Deus tem sido favorável a mim, Deus tem até me abençoado. Apesar de eu ser ordinário, pecador, Deus tem me abençoado, me prosperado financeiramente. Então eu tirei um presente do mundo que Deus tem me dado para te dar. O que Jacó queria fazer com aquilo? Reconhecer objetivamente que ele estava grato ao irmão. Ele tenta reparar, restaurar o dano causado. A Bíblia diz que ele insistiu tanto, que Esaú acabou aceitando, versículos 10 e 11 do capítulo 33. Outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, é que aquele que quer ser perdoado, ele precisa reparar o dano de alguma maneira. Claro que ele não vai conseguir reparar o dano na mesma medida em que o dano foi causado. Contei outro dia a história da mulher com as penas, que subiu, que fez uma fofoca a respeito de alguém. Não era verdade, claro, toda fofoca não é verdade, mas ela começa com a verdade. Essa é a pior coisa, sabe, irmãos? Porque Satanás, ele não trabalha com a mentira. Não. Muito embora ele seja o pai da mentira. E sabe qual é a pior mentira? É a meia-verdade. Porque a meia-verdade é uma mentira inteira. Ou seja, começa com um pedacinho de verdade. Você parte de alguma coisa que de fato é verdade. Mas ali você muda tudo e dá uma versão sua. Olha, o Rafael estava na rua Afonso Pena, tal dia, tal hora. Isso é uma verdade, ele de fato estava lá, né, Rafael? Tal dia, tal hora. Mas o que vem depois não é. Isso é para o incauto, o idiota, ou como a Bíblia fala, o tolo. Ele acreditar, porque tem um pedacinho de verdade, então ele já acredita. Irmãos, cá para nós, desculpa os irmãos crentes, glória a Deus, gospel, aleluia. Mas o bicho bobo é bicho crente. Desculpa, eu também estou me incluindo na bobiça. Nós somos bobos demais, irmãos. Somos simples demais. Devemos ser, Jesus disse que nós devemos ser, mas diz que nós devemos ser astutos também como as serpentes. É uma simplicidade mesclada, como dizia a vovó, de ladinagem, de esperteza. Converte qualquer um aí do mundo aí, que estava segura o tchan, rebola o tchan, não sei o quê, daqui a pouco vem cantar Jesus, glória a Deus, ele já põe no púlpito. Já viu que é assim? Vem cá ver o ex, não sei o quê, lota. Daqui a pouco está dando escândalo por aí. É assim. A gente escuta uma coisinha a respeito de uma liderança, a respeito de alguém, a respeito de alguma coisa, você nem quer checar se é verdade, ainda mais com essa... Até esqueci meu em casa hoje, meu smartphone. Você já vai, plá, plá, plá. Recebe um negócio de política, não sei o quê, você já vai mandando, você nem checa se aquilo é verdade, se não é, você quer que se lasque para lá, eu vou mandar, eu sou dessa ideologia política aqui, está falando mal da outra, quero saber se é verdade, eu vou sapecar lá, de lado a lado. O irmão pastor fulano, opa, vamos mandar, vamos ligar. Você está sabendo da novidade aí? Tem um bafão para te contar aí. Sabe o que está acontecendo? Fake news, mentira, pecado, crime. E vai ver quem está envolvido no meio desse trem. Teve uma época, o povo fala muito de uma emissora de televisão aí, que não pode ver, que não pode assistir, blá, 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 blá.
Aí fizeram um boicote à TV Globo. Vou falar qual que é logo para vocês saberem. Irmãos, nós somos livres, tá, irmão? Olha aqui para mim, olha aqui. Nós somos livres, é para a liberdade que o Senhor nos chamou. Hashtag fica a dica. Mas veja bem. Aí o povo evangélico, Globo Lixo, tirou a Globo Lixo. E interessante, as novelas caíram o índice de audiência. Aí eu fiquei assim, então quem está dando audiência somos nós. Aí alguém falou assim, agora essa emissora está bajulando os evangélicos, fazendo concurso de música evangélica, levando evangélico daqui e dali, dando certa, isso é o que estão dizendo, não estou dizendo que é, né? Visibilidade aos evangélicos, às igrejas e tal, que é para atrair os evangélicos. Falou, então se os evangélicos quiserem, se nós quisermos, estão entendendo? Se isso é verdade, a força que nós temos. Mas eu acho que agora já voltou tudo ao normal, porque não tem mais boicote a nada. Gente, que besteira é essa? Que bobagem é essa? Mas a gente vai nessas inverdades por aí. Se somos nós que damos audiência para porcaria, é só voltar para a palavra de Deus. Pronto, porcaria não vai ter lugar nenhum. Perdão é reparar o dano e saber separar. Me chama a atenção o versículo 16 e 17. Já estou caminhando para o final. Versículo 16 e 17, Esaú fala assim com Jacó, ô Jacó, estava com tanta saudade de você, vamos fazer o seguinte, vamos juntar o nosso povo. Você tem a sua família, os seus bens, eu tenho os meus. Vamos juntar e vamos morar junto? Aí nessa hora o Jacó foi esperto. Ele falou, não, eu tenho muita gente, não dá para morar junto. Vamos separar. Você fica para lá, eu fico para cá. Perdoar é também saber separar. É saber separar. Tem gente que não dá para ficar muito perto, não. Vai te contaminar. Mesmo aqui na igreja, tá, os novos estão chegando aí. Tem gente que você colar, você vai ficar pior. Como eu falei na semana passada, a igreja é um hospital. Você juntar com quem está com uma doença contagiosa no hospital, você tem que entrar com aquela capa, né? Parecendo um astronauta. Tem gente que é assim, mesmo aqui na igreja. Está tão contaminado do pecado, da falta de noção, que você tem que ir com a armadura espiritual. Senão você sai contaminado. Precisa separar. Saber reconhecer. Pede a Deus discernimento. Isso é um dom que nós precisamos, irmãos, é discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Restaurar. E por último, o quarto verbo é aceitar. Humilhar, decidir, restaurar e aceitar. Sabe por quê? O que é aceitar o quê? Essa história de Esaú e Jacó é a minha história. É a sua história. Essa história é exatamente uma pré-figura de Cristo, onde eu e você, somos Jacó nessa história, enganadores. A gente acha que está enganando, mas não está. O Jacó, ele achava que ele era esperto, mas não era. Assim somos nós também na vida. Eu e você, pecadores, enganadores. Eu acho que aqui agora, essa noite, é como se estivéssemos no Vale do Jaboque, diante do anjo do Senhor, diante de Deus. E precisamos ter uma luta com o Senhor.
E se o Espírito Santo está visitando a sua mente, seu coração, em alguma área, alguma pessoa, trazendo situações, a hora é agora. Você botar sua boca no pó e não deixar o anjo sair daqui. Agarrar nele. Ainda que saia todo mundo aqui mancando, precisando de ajuda para descer naquela escada. Mas saiamos daqui curados em nome de Jesus. Da doença espiritual do orgulho. Da maledicência. Essa é a nossa história. E aqui é Jaboque. Mas assim como a história de Esaú e Jacó, a minha história e a sua, pode ter um final feliz. Esaú, nessa história, é o irmão mais velho, lembra? É uma pré-figura de Cristo, nosso irmão mais velho. O primeiro, né? Paulo chama das primícias. E o irmão mais velho hoje veio ao nosso encontro. Jesus veio ao nosso encontro. Ele quer nos abraçar, quer nos beijar, quer nos chamar para caminhar com Ele. Talvez Ele não está querendo bater nem nada, Ele quer realmente ver se nós vamos nos humilhar. Interessante que no versículo 10, Jacó diz assim a Esaú, contemplar a tua face, Jacó diz a Esaú, é como contemplar a face de Deus. Ele diz para o irmão, contemplar a tua face é como contemplar a face de Deus. O irmão mais velho está aqui, Jesus. O anjo do Senhor está aqui hoje à noite. E nós precisamos de cura, irmãos, no nome de Jesus, de uma vez por todas. Precisamos da cura que vem do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para consultar agora o seu coração. Onde tem ofensa, rejeição, calúnia, abusos, assédios, maldição, trapaças, castigos, mentiras, traição, julgamento, preconceito, engano, tortura, tantas outras coisas. Você consulte o seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu e você somos Jacó. Enganosos, nosso coração é enganoso, até quando nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, pode ser que estejamos fazendo errado. Estamos agora diante de Deus, e o Senhor nos diz, olha, é hora de quebrar a fortaleza do orgulho. Não importa o que você fez, essa é a palavra do Senhor para nós hoje à noite, não importa a trapaça, a ofensa, não importa. O importa é aqui e agora. Talvez você é o ofendido e está dizendo, eu preciso perdoar. Faça como Esaú. Ah, pastor, é difícil. Olha, eu vou dizer que é a coisa mais difícil do mundo é perdoar. Não tem nada mais difícil que isso. Primeiro, perdoar a gente mesmo. Não é? Perdoar a gente mesmo, porque a gente sabe o que a gente fez. Mas o Senhor também sabe, Ele está disposto a correr e te abraçar e te beijar hoje à noite. E dizer, olha, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Eu quero cura, eu quero viver bem, eu quero perdoar, não é para o outro ficar bem, é para eu ficar bem. Eu preciso do Senhor na minha vida. Talvez você é a vítima da ofensa. Talvez você é o ofensor, mas nunca se reconheceu como tal. Mas o Espírito Santo traz à sua mente agora alguma situação que você ofendeu e fica se escondendo atrás das intenções. Oh, eu não tive intenção. Se você magoou e feriu, você ofendeu. Você precisa pedir perdão. Você precisa botar a boca no pó 7 vezes. Estamos diante de Deus agora. Eu queria te dar a oportunidade. Sai daqui hoje curado em nome de Jesus.